Olá, professor. Olá, colegas que eventualmente estejam assistindo ao nosso seminário. O nosso grupo é composto por mim, Alexandre Machado, pelo Lucas Targa, pelo Lorenzo Corbella e pelo Felipe Fonseca. Hoje a gente vai falar do Eugen von Böhm-Bawerk. Daqui para frente eu vou chamar ele só de Bawerk, para evitar problemas. Bom, o Bawerk foi um economista e um político austríaco. Ele nasceu onde hoje é a República Tcheca. Nasceu. E a gente geralmente considera ele como um expoente da escola austríaca, na realidade um dos pais da escola austríaca, ou do que veio a ser a escola austríaca, ao lado do von Wieser e do Menger, né? Muito em função disso, ele se aproxima, nos seus escritos teóricos, do marginalismo, né? A formação dele foi em Direito pela Universidade de Viena e ele fez um doutoramento em Heidelberg em Ciência Política, né? As principais influências dele, na verdade a principal influência dele foi o Menger. Ele dedicou grande parte da vida dele a desenvolver melhor alguns preceitos que já estavam estabelecidos lá na obra do Menger, e foi contemporâneo também do von Wieser, que foi inclusive cunhado dele, e professor do Mises e do Schumpeter. O próprio Schumpeter tem alguns escritos relevantes sobre o Bawerk e guardava bastante carinho, né, enquanto mestre, assim. Um dos aspectos principais da obra do Menger, do Bawerk também, é a crítica ao Marx, que a gente vai abordar mais direitinho. Entre 1889, com diversos intervalos, e 1904, o Bawerk ele trabalhou no Ministério das Finanças, no Departamento das Finanças da Áustria-Hungria, foi ministro das Finanças, né, por 3 vezes lá na Áustria-Hungria, né. Ele é reconhecido nesse período aí por ter capitaneado uma reforma tributária que, segundo Schumpeter, teria sido uma das mais exitosas da história da Áustria-Hungria, e ter capitaneado também a adoção do padrão ouro no Império Austro-Húngaro, né? Ele ficou conhecido também por ter aplicado uma política de austeridade bastante característica, e a qual o Schumpeter, em dada medida, elogia também nos seus escritos. Vamos seguir. Bom dia, então, pessoal. Falando agora sobre a obra do Bawerk. Pode passar. Então, os principais pontos da obra dele é a teoria do roundabout e alguns pontos aí que eu vou enumerar, então, também. Que os bens presentes são preferíveis a bens futuros. A taxa de juros é o preço de mercado dos bens presentes em relação aos bens futuros. E o capital é definido por uma estrutura diversificada de elementos heterogêneos e complementares, que são os bens de capital, utilizados nos diversos estágios da produção. Eu vou falar um pouco mais especificamente de todos esses tópicos e no próximo slide vou especificar um pouco mais o que são os bens de capital. Pode passar. Então, um bem de capital para o von Bawerk é uma das etapas intermediárias da série em que se constitui todo o processo produtivo desenvolvido pelo agente. E eles são formados por 3 elementos principais. São os recursos naturais, o trabalho e o tempo. Os bens de capital não são apenas trabalho incorporado. Então, alguns exemplos podem ser máquinas, equipamentos, conhecimento técnico, enfim, qualquer coisa que integre o processo produtivo dos bens finais. Então, agora falando um pouco sobre a teoria do roundabout. Então, a produção de um bem começa com a utilização dos meios originais, que são os recursos naturais disponíveis e o trabalho. E ela vai se complexificando com o passar do tempo. Então, os meios mais eficientes de obter um bem exigem necessariamente mais tempo para serem desenvolvidos do que os meios originais. E esses métodos são chamados de classes de maturação ou roundabout. Então, quanto mais métodos alternativos são usados, mais classes de maturação ou mais roundaboutness tem o processo. Então, um exemplo disso é um pescador, por exemplo, pode usar tanto as suas mãos quanto uma rede de pesca
que é mais eficiente. Mas, para ele obter essa rede de pesca, ele fazer um investimento, ele precisa de conhecimento prévio, de tempo e de materiais extras, que seria uma poupança para essa rede ser construída, né? Então, para ele fazer, ele precisa, sei lá, de cipó, alguma coisa ali que ele vai enrolar para fazer a rede, né? Então, esse pescador, que normalmente pescaria 3 peixes e consome todos eles, deve consumir apenas 2. E aí, ao passar desses 2 dias, ele vai ter um dia livre para conseguir construir essa rede. E uma consequência lógica desse exemplo é que a poupança precede o investimento. Então, é contra a lógica keynesiana. Pode passar. Então, o período de produção não pode ser expandido sem capital, e o capital só tem utilidade quando usado para expandir o período de produção. Então, a consequência lógica disso é que a essência do investimento é o aumento de produtividade. E uma outra característica da teoria do Bawerk é que as expansões da estrutura de capital não correspondem a expansões simultâneas e na mesma proporção em todas as classes de maturação, o que seria contra os agregados macroeconômicos, né, da teoria keynesiana. Então, ali um exemplo expansão na produção de pneus não necessariamente implica em um aumento geral na produção de carros, sendo que na macroeconomia seria contabilizado ali como um aumento, né, do bem final. Esses bens intermediários seriam contabilizados como um aumento do bem final. Então, agora, passando mais para a teoria de juros dele, que também é uma das mais conhecidas, assim. Então, ele elenca 3 razões da natureza humana para a ocorrência do juro. A primeira é a diferença entre necessidades presentes e necessidades futuras, a incerteza da utilidade de recursos futuros e a superioridade técnica de recursos presentes em relação a recursos futuros. Então, as necessidades presentes contra necessidades futuras. Ele estabelece uma lei da preferência intertemporal, que seria a preferência do consumo presente ao consumo futuro. Por quê, né? Então, sendo o tempo um fator escasso, o agente econômico procura maximizar a sua estação no menor tempo possível. Um exemplo bastante prático disso seria a necessidade de ir no banheiro, né? Então, por que esperar ir no banheiro sendo que tu poderia ir agora, não? Se tu tem a disponibilidade de ir agora. Então, como há uma preferência natural ao consumo presente, torna-se necessário que exista uma recompensa pela espera, o juro originário, que nada mais é do que uma representação do valor presente do bem em termos de um valor futuro. Então, por exemplo, alguém pode te pagar para tu esperar e não ir no banheiro agora e ir no banheiro depois, né? Enfim. Então, o montante de juros originários é diretamente proporcional à preferência temporal dos agentes. Quanto mais valorizem o presente em relação ao futuro, maior deverá ser o juro. Então, por exemplo, se os agentes soubessem que o fim do mundo seria no dia seguinte, a taxa de juros tenderia ao infinito, enquanto que se todos se tornassem imortais, a taxa de juros se aproximaria de zero. Agora falando um pouco sobre a incerteza de recursos futuros. O futuro é desconhecido pelos agentes econômicos, o que pode levar a promessas de pagamento que não se cumprirão e a investimentos infrutíferos. Então, por exemplo, numa banquinha de limonada, né? Existem 2 opções. Tu pode pagar R$ 5 para receber na hora da compra ou pagar R$ 2 para receber em uma semana. Mas tem muitas incertezas em relação a isso, né? A banquinha estará lá na próxima semana e se eu não puder ir buscar limonada. Enfim, tem várias variáveis aí que podem acabar comprometendo esse investimento de R$ 2 em uma limonada. Então, o terceiro elemento é a superioridade técnica. Seria preferível obter um bem no presente, pois ele já poderia ser incorporado na cadeia produtiva para criar meios mais complexos e eficientes de produção. Obter esse mesmo bem no futuro seria um prejuízo ao processo produtivo.
Então, por exemplo, isso seria a diferença entre obter uma geladeira hoje e em alguns meses para uma confeitaria. Se a confeitaria obtesse hoje a geladeira, ela já poderia incorporar isso na cadeia produtiva e aumentar a produção. Eles poderiam fazer mais bolos porque tem mais uma geladeira disponível. Então é basicamente isso. Pode passar para o próximo. Agora falando mais especificamente então da taxa de juros. Para o von Bawerk, em razão dessas razões apresentadas ali da natureza humana, a taxa de juros aumenta quando há maior demanda por investimentos ou quando cai a poupança, diminuindo quando há menor investimento ou quando há mais poupança. Mas ele, então, diz, né, que isso deve ser um investimento natural dos indivíduos e não uma ação do governo, o que impediria flutuações cíclicas baseadas em poupanças inexistentes. E essa é a base da teoria dos ciclos econômicos da escola austríaca, desenvolvida por Ludwig von Mises. Então, o que seria, né, mais ou menos? Esse boom inicial artificial causado por essas poupanças inexistentes, né, essa injeção de dinheiro na economia, causa consumo, mas a preferência intertemporal dos agentes ainda é mais alta do que sinalizada pela taxa de juros. E o redimensionamento da economia baseado nessa poupança inexistente, no final das contas, vai causar uma recessão maior do que a situação inicial, o que prejudicaria mais a economia do que ajudaria. Então, essa ideia da intervenção do Keynes acaba sendo criticada, né, por essa teoria dos ciclos econômicos. Então, pode passar. Então, em síntese, o capital é o meio indispensável para a elevação do nível de bem-estar e é o resultado de investimento, que só pode ser feito por meio de uma poupança prévia. E a taxa de juros é o elemento de ligação entre a oferta de poupança e a demanda por investimento, comportando-se como um preço do tempo, pois é definida não pela utilidade marginal, mas sim pela lei da preferência intertemporal dos agentes. E essa taxa de juros coordena consumo, poupança e investimento no mercado. É um dos elementos principais que une todo o mercado. Apesar da teoria de von Bawerk ter se pautado principalmente na crítica ao marxismo, algumas décadas depois ela também apresentou dissidências com os novos rumos do paradigma neoclássico. Para começar, ele foi relevante no debate econômico no final do século XIX devido à sua teoria sobre capital e taxa de juros, na qual apresentou o conceito de roundabout, que permaneceu na ortodoxia até metade do século XX. Retomando, segundo a teoria de Bawerk, uma diminuição na taxa de juros induzirá os empresários a investirem em técnicas mais roundabout, que são mais indiretas e demoradas. A lógica por trás desse movimento é de que a queda na taxa de juros seria justificada pelo aumento da poupança, o que significa que as pessoas estariam demandando mais bens futuros em relação aos bens presentes. Por fim, essa informação seria transmitida aos empresários por meio da queda nos custos de se empregar técnicas mais roundabout. Resumidamente, quanto menor a taxa de juros, mais demorada a produção, e essa é a relação monotônica descrita por von Bawerk. Entretanto, na década de 60, houve um episódio chamado de Controvérsia de Cambridge, ou Controvérsia do Capital. Ele foi um debate entre pós-keynesianos, representados por Safra e Robinson, e neoclássicos, representados por Samuelson e Solow, que também pode ser visto como um debate entre a Universidade de Cambridge e o MIT, discutindo principalmente a natureza do capital. O principal tema que nos interessa nesse debate é a descoberta de um fenômeno que inviabiliza a teoria do roundabout de Bawerk, que foi observado nos cálculos sobre a rentabilidade de diferentes técnicas de produção. Ao contrário do que se acreditava até o momento, a relação monotônica entre a diminuição da taxa de juros e o aumento do roundabout não se sustentava na realidade, implicando que a utilização de técnicas mais indiretas não seria uma consequência necessária da diminuição dos juros. Aqui temos o modelo de Samuelson em forma gráfica que busca explicar esse fenômeno, mas não vamos abordar a questão algébrica com muita profundidade, pois não é o propósito da exposição. Podemos imaginar que A seja uma técnica mais roundabout ou mais indireta, que B seja uma técnica menos roundabout, então tentar traçar uma curva que ilustre o custo relativo de B em relação ao custo de A para várias taxas de juros. Para começar, podemos observar que a uma baixíssima taxa de juros, a razão dos custos é maior que 1, indicando que empregar a técnica A é mais lucrativo do que empregar a técnica B, pois seus custos são menores.
Na medida em que elevamos os juros, a razão diminui até que a técnica A seja mais custosa que B, ainda estando de acordo com a teoria de Babbage. Dessa forma, entre os pontos marcados no gráfico, a proporção é menor que 1 e B é mais lucrativo. No entanto, se continuarmos a elevar os juros, notamos que a razão volta a crescer até que a técnica A volte a ser menos custosa que a técnica B, contrariando a teoria de capital e de juros aceita até então. Para que a teoria de Babbage se confirmasse, a reta traçada deveria ser exclusivamente decrescente, diminuindo o custo de B em relação ao custo de A, na medida em que os juros sobem, visto que aquele é menos roundabout. Entretanto, o que se observa é que ela é decrescente no início, mas volta a crescer com taxas de juros mais altas. O modelo de Samuelson nos apresentou o fenômeno conhecido como reswitching, ou reciclagem, que também foi abordado por seu opositor Saffa. Nele, uma técnica é abandonada ao se tornar menos lucrativa e resgatada ao recuperar sua lucratividade, gerando um espaço intermediário onde o aumento da taxa de juros afeta negativamente em primeiro momento, mas a favorece em seguida. Com isso, a regra abordada anteriormente se mostra equivocada, não existindo uma relação monotônica confiável entre a queda da taxa de juros e o uso de técnicas de produção mais indiretas ou roundabout. Assim, por meio de algumas respostas alcançadas na controvérsia de Cambridge, as teorias do capital e taxa de juros de von Bawerk, antes bem aceitas entre os ortodoxos, começou a ser abandonada por diversos economistas, como Samuelson e Solow. Saindo do ponto da controvérsia de Cambridge, a teoria de von Bawerk também se distancia dos novos caminhos da ortodoxia no que diz respeito à inclusão das expectativas dos agentes em sua teoria. Ao discutir política monetária, certamente levaremos em conta a reação dos indivíduos frente a esse estímulo, seja através das expectativas adaptativas de Friedman ou das expectativas racionais de Lucas, nos limitando ao meio ortodoxo. No entanto, na teoria de Bawerk, os empresários não criam expectativas sobre como serão as taxas de juros no futuro ou sobre o que pode estar provocando suas mudanças, sendo supostamente enganados pelas distorções da política monetária sempre que ela é posta em prática. Porém, é necessário ressaltar que não podemos pesar na cobrança desse tipo de tema para um economista do século XIX, mas podemos ser rigorosos com economistas modernos e contemporâneos que insistem nessa hipótese. Por fim, Bawerk acaba por perder enorme parte de sua relevância com o decorrer do debate econômico durante o século XX, sendo negado inclusive pelos ortodoxos. Bom, em se tratando das divergências com Marx e com o marxismo, ou melhor, das críticas do Bawerk ao marxismo e à interpretação marxiana da economia, a gente dividiu aqui didaticamente em três grandes críticas, né? Uma delas se refere ao papel do capital na teoria marxiana e à natureza desse capital, né? A definição que o Marx dá de capital e como ele se coloca na teoria dele. O Bawerk também critica aquilo que ele chama de teoria da exploração do Marx. Por último, a gente vai tratar um pouquinho sobre a crítica do Bawerk à ideia de valor-trabalho que o Marx utiliza no seu sistema e a proposição por parte do Bawerk da adoção de um individualismo metodológico na investigação econômica, né? Pode passar. Essas críticas ao Marx, elas estão mais ou menos compiladas todas nesse livro de 1896, do Bawerk, Karl Marx e o fechamento do seu sistema, e a gente usou como base aqui, né? No que concerne ao papel do capital na teoria marxista e marxiana, o Bawerk ele senta em um fundamento assim bastante que persegue toda a teoria dele, assim, em se tratando do Marx e para além disso, né? Que é a ideia de que a concepção de capital do Marx, por mais que a gente possa entender, resumindo, né, como um dinheiro que se autovaloriza no processo de produção, ela está completamente impregnada de determinações sociais, de considerações sobre a sociedade, de considerações políticas, né? Afinal, não é qualquer não é um fenômeno mágico assim, mas é um fenômeno que envolve a exploração de uma classe específica, que no caso é a classe trabalhadora, e a partir dessa exploração do processo produtivo, segundo a lógica marxiana, se teria então aquele D', né, no final do DM', e se teria então um acréscimo de valor, uma incorporação de valor na mercadoria que seria vendida, e assim, né, por meio dessa exploração, o capitalista teria lucro, né? Bom, então o Bawerk parte da concepção de que o capital ele tem que ser, na verdade, diferentemente de como é o capital para o Marx, ele tem que ser objeto da ciência econômica, ele não tem que estar impregnado, né, dessa lógica política e social, segundo a qual existe uma sociedade
que é dividida em classes, e uma dessas classes possui capital e a outra, por não possuir, tem de vender o seu trabalho, e pela venda desse trabalho a lógica do capital poderia se efetivar, né? Então o Baber critica justamente isso, né? A ideia de que o capital para o Marx seria um instrumento de exploração e já fugiria do domínio da economia, né? O capital marxiano, então, seria um objeto da política, e o capital que propõe o Baber, numa versão um pouco mais sucinta, ainda que nebulosa, seria investigável pela ciência econômica somente. Pode passar. Bom, e aí acho que a gente já teve um esclarecimento a esse respeito, mas o capital, ele advém do fato da produção levar tempo para se efetivar, né? E ele existe para favorecer os consumidores, né? Já que por meio desse capital produzir uma mercadoria X se torna muito mais fácil e muito mais rápido, melhor dizendo, né? E então a gente pode dizer que na teoria do Bawerk, em contraposição ao modelo que propõe o Marx, a relação de trabalho ela se reduz a algumas condições psicológicas, alguns estados psicológicos dos agentes econômicos, e portanto subjetivos, né? Segundo os quais o capitalista opta por se abster daquele poder econômico e investir ele num processo produtivo que é incerto, que leva tempo, e o trabalhador ele opta por naquilo que o Marx chamaria, né, de vender sua força de trabalho, ele opta pelo poder econômico imediato, né, pelo ganho imediato, enquanto o capitalista esperaria, né. E então essa teoria da exploração do Marx, ou seja, a ideia de que pelo processo produtivo a exploração se efetivava na sociedade, ela é desbancada pelo Bawerk e é colocado no lugar dela o entendimento de que são relações psicológicas, relações de escolha individuais, né? Pode passar. Nesse sentido, segundo o que diz o Hunt, o que o Bawerk faz não é mais do que permanecer com ou reviver uma hipótese que justifica o lucro, né? Uma hipótese que procura justificar moralmente o lucro do capitalista, pressupondo, né, a abstinência do capitalista, e essa abstinência, a abstinência que faz com que o capitalista deixe o ganho imediato, deixe o poder econômico imediato, seria a base da justificativa de que ele deveria ter o lucro, né? Então a gente tem aí uma pequena passagem do Hunt em que o Marx está falando ali, né, que esses pensadores da abstinência, esses economistas vulgares que pregam a ideia de abstinência como justificativa do lucro, eles deveriam se dar conta, né, que fazer uma coisa é sempre deixar de fazer outra, né? E aí seria basicamente uma crítica nesse trecho, uma crítica à teoria da abstinência, a qual o Bawerk responde, né, que não é mais do que dialética e não exatamente um argumento válido ou científico que seja. Inclusive, essa crítica à dialética, ela permanece, ou essa recusa da dialética permanece em toda a obra do Bawerk, assim, bastante sensível a esse aspecto. Pode passar. E é bastante central na obra do Bawerk, embora ele não trate muitas vezes diretamente disso, né? Como o próprio Schumpeter diz, a única consideração que o Bawerk faz sobre método é que não se deve discutir muito método, mas utilizar todos os métodos disponíveis, né? Mas, enfim, de qualquer forma, a gente percebe uma diferença muito grande em método, em se tratando de método nas obras, entre as obras do Bawerk e as obras do Marx, né? O Bawerk, dá para dizer, seguindo uma tradição já do Menger, ele procura, ele assenta a sua teoria num individualismo metodológico, né? Segundo esse individualismo metodológico, né, esse partir do indivíduo para a investigação científica, o melhor artifício que se teria para entender as relações econômicas seriam essas preferências psicologicamente estabelecidas dos indivíduos, né, ou o abster-se, ou então procurar o ganho imediato, que seja. E nesse sentido, a questão também a validade científica da teoria do valor marxiana coloca
Outro aspecto bastante sensível na crítica do Bawerk ao Marx são algumas considerações de caráter metodológico e que têm implicações numa posterior, então, refutação da teoria do valor-trabalho lá mais para frente na obra do Bawerk, né? Bom, resumindo, dá para a gente dizer que o Bawerk ele parte do indivíduo, né? Ao selecionar como artifício da investigação científica as preferências psicologicamente estabelecidas dos indivíduos, né? E então rechaça, de certa forma, aquele modelo do Marx que faz grandes considerações sobre classe, faz considerações sobre estruturas de nível macro, assim. E em função disso existe uma contestação, e o Bawerk se propõe a isso muito sensivelmente. Existe uma contestação da teoria do valor marxiana, né? Aquela teoria que procura fundamentar no valor o trabalho, ou melhor, o tempo de trabalho socialmente necessário, e esse tempo de trabalho socialmente necessário, na concepção do Bawerk, teria um significado político e social muito maior e que não caberia dentro das considerações econômicas e, portanto, não seria adequado adequado ao paradigma científico, né, um paradigma rigoroso de cientificidade. Isso aí seria taxado, então, de coletivismo metodológico, essa ideia, né, de considerações muito para além daquela situação econômica específica. E uma prova de que isso seria muito negativo na obra do Marx e que invalidaria completamente a teoria do valor-trabalho marxiana seria o fato de, por exemplo, ela ter inúmeras exceções. Por exemplo, segundo Bawerk, né, quando a gente está falando de um terreno, a gente não consegue explicar segundo a teoria de valor-trabalho marxiana, porque um terreno tem lá o seu preço e não foi trabalhado. Por exemplo, um terreno inculto teria, segundo Bawerk, valor, mas não foi trabalhado. Outra consequência disso é que a riqueza dos países, para o Marx, né, e o Marx diz isso no Capital, ela apareceria como uma coleção de mercadorias, aliás, uma quantidade de valor. E, bom, para o Bawerk, então, tá, mas e se o terreno não tem valor, como é que a gente não pode considerar uma riqueza natural de um país, por exemplo, a sua paisagem natural, né? E para superar isso, então, por fim, ele adota uma contribuição do von Wieser e da escola austríaca, que vai se manter, né, na escola austríaca, que é a adoção do critério de utilidade marginal para a determinação dos valores, né? Então, a partir disso, ele fundamentado no individualismo metodológico, conseguiria superar as deficiências do Marx. E eu passo a palavra. Bem, dando continuidade aqui às críticas do Bawerk em relação à teoria do Marx, alguns autores marxistas vão produzir algumas respostas a essas críticas, né? Então, a gente pegou aqui um dos principais, o Hilferding, que a gente usou um artigo que ele fez em resposta ao Bawerk e as críticas dele ao marxismo. E a gente vai trabalhar com duas respostas do Hilferding às críticas do Bawerk e uma crítica que não é do Bawerk, mas comprova que o que o Bawerk falou sobre o marxismo se tornou obsoleto na academia hoje em dia. Então, inicialmente, a gente vai partir pelo método de Marx. O Bawerk possui uma passagem que fala sobre o método do Marx, que é o seguinte: voltou-se então para a especulação lógico-dialética que estava de acordo com sua orientação intelectual, e trabalhou e revolveu os pacientes conceitos e premissas com uma espécie de admirável destreza, até obter realmente o resultado que desejava e que já de antemão conhecia, na forma de uma conclusão extremamente honesta. É um pouco meio turvo o que o Bawerk quer falar aqui, mas o que ele tenta dizer é que a metodologia de Marx ela se tratava de... Peraí, dá para usar? O que tenta dizer aqui nessa passagem é que a metodologia do Marx ela se trata de uma especulação lógica. Ele está reduzindo o que o Marx escreveu para uma suposição de que forma de trata puramente lógica, sendo que na teoria do Marx
as contribuições principais não são de forma lógica, e sim de forma social. O Marx está mais interessado nas relações sociais do processo de produção capitalista. Você pode ver que as contribuições marxistas são o fetichismo de mercadoria, a mais-valia, a alienação do trabalho. Não são presunções lógicas, não são postulados lógicos. E, além disso, o Bawerk está citando aqui que o Marx ele já possui um resultado que ele quer e utiliza o materialismo dialético como uma forma de pegar os resultados que ele já presumia ter. Então, ele critica o materialismo dialético de Marx. Porém, como a gente vai seguir, o Bawerk ele não possui nenhuma refutação. Ele não trabalha na teoria do Marx em como refutar propriamente dito o materialismo dialético. Ele só critica, chamando de puramente dialético, e trata-o como dito anteriormente, uma questão política, né? um coletivismo metodológico. E assim ele começa a fazer uma crítica do livro 3 do Capital. É uma controvérsia muito utilizada entre os libertários, e agora parafraseando uma frase do Hilferd, quando a gente está criticando o Bawerk, a gente está criticando a representatividade da burguesia, né? Crítica do Capital, do Marx, né? Porque essa crítica aqui é uma das principais utilizadas para com os libertários em relação ao Marx. Então, essa controvérsia do livro 3, ela se dá pelo simples fato de que o Bawerk afirmou que no livro 1 do Capital, o Marx colocava as mercadorias como vendidas pelo seu valor. Mas no livro 3, o Marx diz que as trocas são feitas baseadas no preço médio de mercado, tendo assim uma contradição lógica, porque no livro 1 ele diz que se dá por uma coisa, e no livro 3 ele passa para outra. Entretanto, no livro 1, Marx supõe que os valores e preços coincidem somente como hipóteses para explicar os processos de produção de capital. Essa hipótese é deixada já no livro 3, pois na realidade, preços e valores de mercadorias individuais são divergentes, pois sendo assim não existe contradição, e sim uma interpretação errada da metodologia de Marx por parte do Bawerk. Porque, ora, independente do valor ser feito pelo trabalho, né, como Marx diz no livro 1, o valor é cristalizado pelo trabalho ali incorporado. Na realidade, quando temos o ato da troca, que é um ato social, existem outros fatores que vão influenciar na mudança do preço. Então, por isso que o Marx utiliza, ele faz uma igualação entre valores e preços apenas para fins de explicar. Então, no livro 3, ele já pressupõe que já esteja explicado de como foi feita a formação de produção do capitalismo, e assim ele passa a utilizar somente o que tange na realidade, né? Que é o preço médio do mercado e outros fatores. Então, essa refutação ela se tornou inválida. E assim, a gente passa aqui pela defesa da teoria do valor-trabalho. O Bawerk ele faz algumas postulações sobre a teoria do valor-trabalho, que ele chama de exceções, ou seja, que a teoria do valor-trabalho falha nesses aspectos. Mas, por motivos de tempo, a gente colocou apenas algumas para ser citadas aqui, que são as principais utilizadas pelos libertários, né, no debate acadêmico e também fora da academia, né, visto que, ultimamente, o libertarianismo está sendo bastante em voga, né, essas pautas, sentimentos políticos. Então, tem essa citação aqui do Bawerk, em que ele diz, abrindo aspas, aí, então, fica óbvio que, se a troca realmente significa uma equiparação que pressupõe a existência de algo comum da mesma grandeza, esse algo comum deve ser procurado e encontrado em todas as espécies de bens trocáveis, não só nos produtos de trabalho, mas também nos dons da natureza, como terra, madeira no tronco, energia hidráulica, minas de carvão, pedreiras, jazidas de petróleo, águas minerais, minas de ouro e etc. O que o Bawerk está tentando dizer aqui é que o Marx está excluindo, como dito anteriormente, os bens da natureza, pois ele disse que uma terra ela tem o seu valor de troca
mesmo não tendo um valor de trabalho ali incorporado. Ninguém precisou trabalhar para a Terra ter um valor. Mas aqui, utilizado pelo Hilferd, o Bawerk está caindo aqui numa ilusão fisiocrata. Que a gente lembra lá que os fisiocratas, né, eles pressupõem que a Terra possui um valor próprio, né? A Terra é toda a fonte de riqueza. E aqui é uma confusão do Bawerk, porque vamos ter, por exemplo, aqui na minha casa, em Fortaleza, tem uma jazida de petróleo aqui debaixo. Então quer dizer que eu estou rico, eu vou me mudar para Dubai, estou milionário. Não, isso não é a realidade, pois só a valoração do meu terreno seria levada em consideração quando houvesse a possibilidade de extrair aquele possível petróleo. Ou seja, quando tiver um investimento, e ali nesse investimento houver um trabalho socialmente incorporado. Porque é como a terra, no caso do exemplo do Bawerk. A terra, ela, de fato, ela possui um valor. Entretanto, ela só vai valer a pena quando a terra for produzida, quando tiver produtos saindo. E segundo, a segunda exceção que o Bawerk coloca é que todos os bens que não se produzem por trabalho comum, mais qualificado, são considerados como exceção. Embora nos produtos diários de um escultor, de um marceneiro especializado e de um fabricante de violinos, ou de um construtor de máquina, por exemplo, não se corporifique mais trabalho do que do produto diário de um simples trabalhador manual, ou de um operário de fábrica. Os produtos do primeiro frequentemente têm valor de troca mais elevado, às vezes muito mais elevados que os dos segundos. Mais uma vez, o que o Bawerk tenta dizer aqui é que o mesmo horário de serviço, de trabalho de uma pessoa, quando qualificado, possui uma valoração diferente. É como, por exemplo, um servente de pedreiro e, por exemplo, um professor universitário. A hora que eles trabalham são pagas de forma diferente. Então, como isso se explica, né? O Bawerk ele questiona isso aí. E o Hilferd vai dizer que isso aí se trata de um trabalho qualificado, é o trabalho socialmente necessário. Porque para alguém ser qualificado em uma coisa, no caso do professor universitário, ele vai precisar passar por uma série de... ele vai passar pela graduação, ele vai passar até pelo doutorado, ele vai precisar fazer uma tese, etc. E vai passar no concurso. E todo esse processo, ele despende de trabalho. É o trabalho do professor poder se qualificar, é o trabalho que ele teve para prestar o tempo dele na faculdade, por exemplo, se preparando, estudando. A faculdade proporcionou a ele um espaço, utilizando agora um termo muito usado pelos libertários, o almoço não é grátis, então aquilo ali foi pago de uma forma. Então, existe um trabalho incorporado ali, o trabalho do professor que ensinou esse futuro professor. Então, tudo ali, todo um modelo histórico, né, um histórico todo, está envolvido ali atrás daquele trabalho qualificado. Enquanto uma mão de obra não qualificada não possui tanto trabalho socialmente necessário. Então, é uma cristalização do trabalho necessário para formar aquele cidadão com um trabalho qualificado. Isso explica o fato deles terem valores diferentes. Porque um tem mais trabalho incorporado do que o outro. Outra seção do Bawerk que coloca é o seguinte trecho. A quantidade de exceções aumenta com um número bastante grande de bens produzidos por trabalho extraordinariamente mal pago. E sabido que, por razões aqui que não precisam se mencionar, em certos ramos da produção, o salário de trabalho está sempre abaixo do mínimo necessário para a sobrevivência, como por exemplo no caso do trabalho manual feminino, como bordados, costura, malharia, etc. Os produtos dessas ocupações têm, então, um valor extraordinariamente baixo. Não é incomum que o produto de 3 dias de trabalho de uma simples costureira não valha nem mesmo o produto de 2 dias de uma operária de fábrica. O Bawerk aqui, ele cita um ótimo exemplo. Porém, vocês podem ver que ele diz que não vai mencionar as razões disso. Ora, mas utilizando-se do método de Marx, isso explica o que o Bawerk não quer tentar explicar. Por que é que existe essa disparidade do trabalho do gênero feminino? É uma questão social. E essas questões sociais estão justamente ligadas ao método de Marx, de que tem que ser estudado todo o modelo histórico, social, para que seja explicado as questões econômicas.
o Bawerk aqui ele está deixando de lado a questão social, de dizer que não existe um machismo estrutural, em que o capitalismo surgiu e as pessoas tendem a desvalorizar o trabalho feminino. Então, o Bawerk aqui utiliza esse exemplo que ele é autorrefutável, né? Porque quando se utiliza do método de Marx, isso já explica. Então, quando ele diz que não vai mencionar o motivo, a própria teoria do Marx pode explicar esse motivo, né? A metodologia dele. O método de análise do Marx não é utilizado como o Bawerk fala, né, de forma psicológica nem empírica, mas sim de forma social e histórica, que explicaria esse fator, né? E por fim, temos aqui a crítica da redundância. Ela não é uma relação Marx-Bawerk, mas sim a crítica da redundância. Porque quando o Sraffa foi criticar a teoria marginalista do valor, ele involuntariamente abriu um debate para a teoria do valor do Marx, quando ela foi comparada com o modelo do PCC, né, a produção de mercadorias por meio de mercadorias. Né? Ele abre um debate acadêmico após as controvérsias de Cambridge. E aí, o Samuelson, ele publicou um artigo que juntou o modelo sraffiano, que dizia que a análise do livro 1 do valor era desnecessária para chegar no sistema de preços. Voltando lá para aquela controvérsia, o Samuelson diz o seguinte, que, no fim das contas, o livro 1 do Capital, ele não serviu de nada, pois, no fim das contas, o modelo de produção essa teoria do modelo de produção já é obtida. Então, ele torna redundante o livro 1 do Capital. Então, a partir disso aí, vários autores marxistas, e esse é um debate até recente na academia, existem várias raízes do marxismo que tentam responder essa teoria da redundância de forma diferente. Então, com essa publicação do artigo do Samuelson, a crítica do Marx deixou de ser uma contradição, que era o que o Bawerk colocou, como redundância. Então, o Bawerk ele sai do eixo acadêmico nessa questão do argumento de que existe uma contradição no livro 1 e 3 do Capital, e passa a se tornar uma redundância trazida pelo Samuelson, o que torna a crítica do Bawerk de contradição obsoleta nos dias de hoje. Acabei. Então, falando um pouco o legado do von Bawerk, né? Existem esses argumentos, né, não creditados, como o Felipe tinha falado, que são basicamente todos do von Bawerk. Ele que fez vários desses argumentos contra o marxismo, ou argumentos a favor, né, de vários tópicos da escola austríaca foram desenvolvidos pelo von Bawerk, mas ele acabou sendo apagado, digamos assim, na história do pensamento econômico por outros economistas, como o próprio Mises, né, que acabou ficando bem mais famoso. E a teoria dos ciclos econômicos foi, em grande medida, desenvolvida por ele, né? Como eu mostrei antes, o Mises, na verdade, só pegou algumas consequências lógicas que o von Bawerk tinha pensado da argumentação desenvolvida por ele, né? Para fazer essa teoria dos ciclos econômicos, que é uma das grandes contribuições da escola austríaca para o debate atual. Então, basicamente isso, assim, o legado dele. Não obstante, a gente também pode ver que as críticas do Bawerk em relação ao Marx são utilizadas até hoje. É interessante a gente ressaltar que o intuito do Bawerk escrever aquelas críticas ao Marx e à teoria do valor-trabalho, ela não foi para comprovar que o modelo que o Bawerk defendia era mais vantajoso, mas sim comprovar que o modelo ele não era imoral, né? Que o capitalismo defendido pelo Bawerk, né, da escola austríaca,
ele não explora. Então ele queria defasar a teoria da exploração. E para isso ele precisou, de todas as formas, criticar a teoria do valor-trabalho. Então, se você for ver hoje, como o Lorenzo disse, ele não é acreditado, mas como o Hilferding diz, a teoria do Bawerk ela é utilizada pela burguesia na hora de criticar o Marx. O Bawerk ele representa a crítica ao Marx. Então, quando a gente foi ver, quando a gente foi participar dessa pesquisa, né, desse projeto, desse trabalho, a gente pesquisou várias fontes. E algumas das principais fontes em português que tinham eram de canais, portais libertários, como o Instituto Von Mises, que dispõe traduções, compilações desses autores. Você também vai ver youtubers anarcocapitalistas, libertários em geral, toda essa caterva aí que aparece, ela utiliza de argumentos do Bawerk. E mesmo alguns deles já sendo obsoletos, mas sim porque é de forma mais, por exemplo, de forma mais prática e objetiva de como se refuta Marx. Então é como se fosse uma cartilha produzida. Aquelas refutações do Marx, as exceções à teoria do valor-trabalho, elas são propagadas e deblateradas por esses canais, por esse seio libertário que cada vez mais cresce, dessa forma. Então, um legado principal do Bawerk foi instaurar esses argumentos do debate atual, fora da academia, é claro, mas ao mesmo tempo ele fica na sombra. Por algum motivo ele não aparece, ele não é tão citado, ele não é acreditado devidamente pelos seus feitos. Então, fica essa reflexão.